Marcos 16:15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cristo agora vai aos céus e sua última ordem é: ide por todo o mundo e leve o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. É uma ordem, nós devemos cumprir essa ordem de ir por todo o mundo, não só os pastores, os evangelistas, os profetas, os mestres, os apóstolos, os que possuem algum cargo, os que possuem algum nome ou prenome na igreja, não só eles, mas toda a igreja é o corpo de Cristo. Todos nós deixamos de ser corpo de Adão para ser corpo de Cristo, e nós precisamos simplesmente ser corpo de Cristo para estar dentro dessa ordem, para estar inserido dentro dessa ordem, para obedecê-la. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho na nossa rua, no nosso bairro, nós devemos pregar o evangelho na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Nós devemos orar para que Deus nos conceda graça e condições para pregar o evangelho ao mundo todo. Sim, de alguma forma nós precisamos contribuir com essa mensagem. A nossa missão como igreja é pregar o evangelho, seja através de recursos financeiros, seja através do nosso tempo, seja através de um dom ministerial, seja através de qualquer outra qualificação espiritual. Nós temos que pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é se reunir aos domingos pela noite ou pela manhã e congregarmos. A missão da igreja é ir ao mundo e pregar o evangelho. Nós temos que, como cristãos nascidos de novo, desligados de Adão, ligados em Cristo, obedecer a ordem de Cristo. A ordem é: pregue o evangelho, vá às ruas, às praças, aos campos, fale o evangelho, pregue o evangelho. É nossa missão como igreja. Nós somos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados para o evangelho, para pregar o evangelho. Primeiro nós aceitamos o evangelho e depois nós falamos do evangelho, nós pregamos o evangelho. Cada um de nós que nos convertermos do corpo de Adão para o corpo de Cristo, temos a missão de falar do evangelho, de pregar o evangelho. Cada alma, cada vida nascida da água e do Espírito, todos nós que nascemos de novo da água e do Espírito, temos a natureza de ir e pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção de cor, de raça, sem distinção sentimental, emocional, sem acepção de pessoas. Aqueles que se dizem nossos inimigos, nós temos que pregar o evangelho. Aqueles que não gostam de nós, ou aqueles que não têm nenhum envolvimento conosco, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. É a nossa dívida por termos sido salvos de graça. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, a palavra pregai quer dizer falar, ensinar, anunciar. Nós devemos anunciar o quê? O evangelho. Veja, nós não fomos chamados para falar qualquer outra coisa a não ser o evangelho de Jesus Cristo. A nossa pregação não deve consistir em nada além do evangelho, ela deve ser o evangelho. Portanto, nós não devemos sair ao mundo aí pregando o pecado, nós não devemos sair ao mundo aí pregando a condenação. Nós temos que pregar o evangelho. Nós não fomos chamados para condenar as pessoas com o evangelho. O evangelho não é condenação, o evangelho é salvação. Nós não fomos chamados para denunciar o pecado, nós não fomos chamados para apontar as pessoas e falar que elas estão erradas. Nós fomos chamados para falar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Nós temos que falar de boas novas, nós temos que anunciar as boas novas. A palavra evangelho significa boas notícias, notícias muito boas. Nós temos que ir ao mundo, às pessoas, e falar a boa notícia. O que às vezes acontece é que nós vamos ao mundo e nós pregamos o inferno, uma má notícia.
Nós pregamos a condenação, uma má notícia. Nós acusamos e apontamos as pessoas, uma má notícia. Nós temos que pregar o Evangelho, e o Evangelho quer dizer as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho não é as boas novas de Moisés, porque Moisés não tem boas novas. Moisés tem a lei, e a lei veio para mostrar que somos pecadores. É o ministério da morte. Não é o ministério dos profetas, porque os profetas vieram denunciar o pecado. Não é o Evangelho dos profetas, é o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o Evangelho de Jesus? Essas boas novas. As boas novas é que nós estávamos condenados em Adão, nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida, não podíamos, não tínhamos maneira alguma de pagá-la, mas então vem Cristo, que era Deus, e não teve por usurpação o sentimento de ser igual a Deus, se esvaziou, tomou a forma de homem e veio à terra, e passou aqui 33 anos, seus últimos 3 anos foram pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, ensinando, explicando, orientando, estruturando a igreja. Ora, o Evangelho é Cristo, e depois desses 3 anos ele morre na cruz, ele morre no nosso lugar, para nos desligar de Adão, que está condenado, e nos ligar a Deus, e nos ligar ao próprio Cristo, que agora é o cabeça de uma nova raça, é o primogênito de muitos irmãos. Ele deixa de ser o unigênito, o único filho de Deus, para ser o primogênito. E agora a salvação, ser salvo de Adão, ser salvo do pecado original, ser salvo da morte espiritual, eterna e física, do pecado e domínio de Satanás, ser salvo disso, há possibilidades. Qual possibilidade? A que Cristo nos deu. Ele morreu para nos desligar da condenação. Então Cristo lá na cruz, quando bradou, está consumado, tetelestai no grego, ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava dizendo: agora os homens podem ser salvos, porque eu paguei a dívida da condenação, da perdição, do inferno. E agora o Evangelho é você ouvir a boa nova, você ouvir que alguém te amou sem que você o conhecesse, que você era o inimigo, que você era um inimigo dele. Você, nenhum ser humano fez campanha para Deus mandar Jesus morrer na cruz, nenhum ser humano fez carreata, passeata para Jesus morrer na cruz. Ninguém queria. Os homens querem Deus distante, os homens querem cada vez mais um Deus longe, que não venha. Mas todos viraram as costas para Deus. Não há justo, não há um justo sequer, a Bíblia diz. Mas mesmo sem a gente querer, mesmo sem que o homem queira, Deus mandou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As boas novas é que mesmo nós, não querendo, sendo inimigos, não entendendo que éramos caídos e condenados, porque nós nem sabíamos que éramos caídos e condenados, nós nem sabíamos que era escravo do pecado, nós nem sabíamos que Satanás regia sobre a nossa vida, nós nem sabíamos que havíamos nascido mortos espiritualmente, que nós morreríamos eternamente. Então, mesmo sem nós sabermos do nosso estado, Ele veio, Ele morreu por nós, na nossa ignorância. Nós não clamamos por isso, mas Ele foi e fez. Ele deu a prova de amor dele, uma prova de amor muito louca, muito grande, uma prova de amor tremenda. E agora a salvação é eu aceitar o que Ele fez por mim. A salvação eu não conquisto por obras, a salvação eu não conquisto por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, pelo meu sobrenome, pela minha presença, pela minha pessoa. É pela pessoa de Jesus Cristo, é por aquilo que Ele fez, é por aquilo que Ele é. A salvação não depende de nós, senão nós estaríamos perdidos, não temos como pagar. A salvação depende dEle, porque Ele pagou o preço da nossa dívida com o seu próprio sangue. E agora, quando nós olhamos para a cruz e nós dizemos: sim, eu não poderia ser salvo, eu era caído, eu estava dominado pelo pecado original, eu estava ligado a Adão, estava morto espiritualmente, estava morto eternamente, estava dominado ao pecado, regido por Satanás.
Eu não poderia sair desse lugar por mim mesmo. Eu era escravo do pecado, eu era escravo da morte. Eu não poderia me libertar, mas Ele me comprou, Ele me libertou da escravidão. Eu não sou mais escravo, porque Ele pagou. Ele não me tirou à força dali, Ele pagou o preço. E agora, quando eu digo sim, eu aceito como meu Senhor. Eu deixo de ser escravo do pecado, da morte e de Satanás. Eu me desligo de Adão e me ligo a Cristo, o Filho de Deus, o cabeça de uma nova raça, o cabeça da igreja. Essas são as boas novas. A salvação é de graça, a salvação é um dom gratuito, a salvação é a vida eterna, e a vida eterna é gratuita, a vida eterna é de graça. O maior dos poderes que existe, o maior estado que existe é a vida eterna, e é dado de graça por meio de Jesus Cristo. Agora, quando você ouve a mensagem que Jesus ama, que Ele é amor, que Ele morreu por amor, que Ele te amou primeiro, e você prega essas boas novas, as boas novas do amor, que o pecado foi colocado nele, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi colocado nele para que eu pudesse estar livre. É as boas novas, é o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós não podemos ir a todo mundo e pregar o pecado. Não, nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a solução para o pecado. Nós não devemos apontar o erro das pessoas, nós devemos ser a luz para que as pessoas possam ver o Evangelho, possam ver a cruz, possam ver a salvação. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, as boas notícias de que Ele morreu por nós e ressuscitou para a nossa justiça. Nós somos justos porque Ele ressuscitou por nós. É o Evangelho das boas novas de Cristo. Muitas vezes nós, a igreja, não estamos cumprindo a nossa missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura, porque nós estamos ocupados demais com os nossos próprios projetos. Quais são os nossos projetos? A nossa vida, o nosso eu, o nosso mundo, a nossa casa, a nossa prosperidade, tudo que é nosso, o eu. Muitas vezes o eu tomou conta de nós, e nós servimos a Deus pelo nosso eu. Nós oramos porque nós queremos alguma coisa para nós. Nós jejuamos porque nós queremos alguma coisa para nós. Nós vamos na igreja para melhorar de vida. Nós nunca pensamos na missão, no propósito. O propósito da igreja não é reunir aos domingos. O propósito da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem, ide por todo mundo. Não uma ordem no sentido duro, mas uma ordem no sentido do amor. É como se Cristo, ao ressuscitar, estivesse dizendo: viram tudo que eu fiz por vocês? Entenderam tudo que vocês eram? Entenderam que vocês eram caídos, que vocês não podiam a salvação? Eu salvei vocês, agora vão e falem que eu salvei vocês. Falem que eu quero salvar as outras pessoas também. É como disse Paulo: eu sou devedor, tanto a judeu como a gentil, como a grego. Paulo se sentia um devedor. Ele foi salvo de graça, todavia ele se sentiu um devedor, porque ele entendeu o quão pecador ele era e o quão grande é o Salvador. Então a conclusão de tudo isso é que nós precisamos estar inseridos no propósito. Nós precisamos voltar ao propósito, e o propósito é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Muita gente brigando por posições, por nomes, por prenomes. Hoje nós temos visto muitos se levantando dizendo: eu sou apóstolo. Outros se levantam dizendo: eu sou profeta. Outros se levantam com algum prenome, com algum título. Mas nós não fomos chamados para sermos chamados por nada. Nós não temos que ter essa vaidade de querer ser chamado por alguma coisa. E muitos que estão sendo chamados nem são, nem possuem a unção para ser, não possuem os frutos do que dizem ser, porque estão fora do propósito. O propósito é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É o propósito da igreja, é o propósito do corpo. Nós estávamos no mundo,
no corpo de Adão e agora nós estamos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que andar na terra, e ele anda através dos seus membros. Nós somos os seus membros e nós precisamos andar.